Vamos chegar agora ao seguinte, olha, nós vimos que existe um período anterior e um período posterior. O anterior a Jesus dividiu o mundo em duas épocas, antes de Cristo, que era a lei de Moisés. Então, aqui, ó, lei de Moisés. E a outra, a graça de Cristo. Graça de Jesus. Eu coloco Jesus para poder simplificar, para a gente não confundir mais ainda. Hein, Fernando? Não. A gente coloca Jesus porque se colocar outro nome agora, a gente vai, o objeto não é o nome ainda, vai ser o Fernando daqui a pouco. Vai complicar a cabeça mais. É uma linha embaralhada no chão. Essa mentira. Você tem que saber se embaralhar. Só um tapa na cara, tem que ir devagar. Ah, então, é triste. É triste o grau de engano que os iluminados nos colocaram, irmãos. Isso não é a gente que fez isso, não. Não fomos nós que entramos com esse buraco lá dentro, não. Foram eles que induziram a gente a isso que a gente está hoje. Os iluminados de propósito fizeram isso. Então, olha, lei de Moisés e graça de Jesus. A lei de Moisés, antes da morte de Jesus, para trás. A graça de Cristo hoje, né, até hoje, e desde o período do momento que ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Pai, em tuas mãos entrega o meu Espírito. Está consumado, né? Está consumado o quê? A lei de Moisés. De manhã tive um irmão aqui que participou bem, estava sentado ali, foi muito boa a participação dele, até peguei o telefone dele que eu quero falar com ele depois. Mas ele ficou puxando para outras leis o tempo todo. Claro, existem muitas leis. Paulo fala em 6 leis no mesmo capítulo. A lei do pecado, ele fala 6 leis, mas eu não estou abordando as leis, nem o Código Penal, nem o Código Civil, vou falar a lei de Moisés. Então vamos ver agora o que é a lei de Moisés e a graça de Cristo. Mas existem outras leis. Existe a lei de Deus, por exemplo, que não é a lei de Moisés, mas vamos ver isso agora. Agora vamos começar a usar a nossa regra de fé e conduta. Não, a nossa regra de fé e conduta é Jesus Cristo. Né? Nós vamos começar a usar agora a nossa espada. Eu não sei se a Bíblia é espada, mais penetrante que faca de 2 gumes é a palavra. Eu não sei se eu posso penetrar isso aqui em mim. Isso vai entrar na minha medula? Isso não vai, isso não é espada de 2 gumes. Né? Eu preciso dar errado para nós. Vamos falar sobre lei e graça, vamos usar a Escritura. Vamos ler João 1,17. Quem achar ler, por favor? João 1,17. Vamos começar agora a ver o que é a lei e o que é a graça. Por quê? Porque até agora, irmãos, induzido ao erro, nós inventamos remendo novo em pano velho o tempo todo. Nós deitamos remendo novo em pano velho o tempo todo. Alguém sabe o que é isso ou não? Deitar remendo novo em pano velho? Ninguém sabe, não? Jesus, quando fala isso, ele está falando, não se pode pegar elementos da lei e misturar com a graça. Nós vamos ver isso aqui mais adiante, quando chegar no jejum, que é o momento que ele fala isso. É o momento do jejum. Acharam? João 17? Presta atenção que isso é importante, viu? Vai começar agora a destrinchar a coisa toda. Vamos ver as soluções e vamos ver o que a gente faz e o que não faz. Quem achar, lê, por favor. João 1,17. Se tiver erro meu, me corrige. Qualquer um, viu? Se tiver erro meu, me corrige. Pode corrigir. Um abraço pessoal da câmera aí. Quem é que vai estar assistindo? Vai levar para casa? Na internet depois. Na internet, qual canal? Não, mas eu faço depois ali. É no teu canal? Manda um abraço aqui pro pessoal do canal que está assistindo. Para prestigiar o canal. O pessoal está vendo também pela internet. Manda um abraço pro pessoal de cá. Olha, vocês que não puderam vir aqui, são daqui de daqui de Curitiba, breve a gente vai voltar, se Deus quiser. Viu? Um abraço a todos que estão assistindo aí. São quantos agora? São 555 pessoas, vai ver. 555 pessoas estão nos vendo pela internet. Metade de 1000 pessoas, né? Um abraço a vocês da internet que estão me assistindo. Muito obrigado pelo carinho. Tá? Espero que vocês estejam compreendendo aqui a ideia. Tá certo? Olha, deixa eu dar uma justificativa aqui também. Eu cobrei R$30 do pessoal, mas para não ficar como se eu fosse cambuloso, para não passar essa imagem, eu estou dando todos os vídeos por R$30. Todo que eu produzi até hoje, até o que não está em DVD, por R$30. E eu consegui pagar o hotel, a hospedagem. Eu já passei do 0 a 0. Já está bom pra caramba para me seguir caminhando. Viu? Se eu quisesse ficar rico, eu montava uma igreja hoje que eu sei que ia ficar lotada. Se eu quisesse ficar rico, eu atendi o apelo do Silas Malafaia, que mandou o servo dele almoçar comigo e me convidou para fazer parte do grupo. Se eu quisesse ficar rico, eu tinha aceitado o convite do pessoal do Diante do Trono, da Lagoinha, que me ofereceu tudo enquanto é recurso para poder passar por lado deles e me ameaçaram de morte. Mas eu não quero ficar rico, por isso é que eu faço assim. O meu povo está aqui, o povo que me ama, eu não tenho medo, né? Ele me chama de herege de cambuloso lá.
Nós paramos hoje na lei da graça, João. Quem achou? 1,17. Lê, por favor, quem achou? Olha como é que é bonito isso aí, ó. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a Não, João 17. João, o Evangelho segundo João. Evangelho segundo João 17. Vamos ver, olha só que interessante. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Viu? Olha aí. A lei foi dada. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha que importante que esse capítulo faz. Olha só, parece bobeira isso, parece. Mas você vê que é uma divisão ali de duas situações. Uma antagônica, as duas são antagônicas. Tá certo? Não é o contrário da outra. Você vê, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eu não vou aqui sugerir que a lei seja mentira, mas é muito interessante observar, e cabe a gente raciocinar em casa, que a graça e a verdade vieram por Jesus. Tá certo? Você vê que tem dois caminhos. A lei veio por Moisés, a graça por Jesus. Pergunta: seguimos Moisés ou seguimos Jesus? Quem nós devemos seguir? Jesus Cristo. Mas será que nós estamos seguindo Jesus ou Moisés com indução ao erro da Bíblia? Parece que está seguindo Moisés. Você vai ver por quê, irmão? Vai ver no decorrer, é triste. Mas nós estamos seguindo mais Moisés do que Jesus. Eu não vou te falar que ninguém está seguindo, mas cada um vai sentir o quanto hoje está seguindo Moisés e vai parar de seguir Moisés para seguir Jesus de verdade. Moisés dizia assim, ó, como se fosse a Dilma e o Serra. Se os dois fossem políticos, Jesus e Moisés, eu creio que Moisés falaria assim, ó, é olho por olho, é dente por dente. E Jesus no outro palanque: se teu irmão te obrigar a caminhar numa milha, caminhe duas com ele. Aí vem Moisés: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí vem de lá Jesus: olha, se te pedir a túnica, dê também a capa. É assim? E vai Moisés falando coisas contrárias, né? Moisés dizendo: olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, aquela alma que pecar, essa morrerá. Aí Jesus diz assim: não, se o teu irmão te bater numa face, vira outra. É o contrário ou não é? Não é o contrário de Moisés? Jesus ensinou de um jeito, Moisés havia ensinado de outro. Está entendendo? Os discípulos chegam assim, ó, a lei de Moisés diz para dar carta de divórcio à mulher. E o Senhor o que diz? Eles queriam pegar isso no contrapé. Jesus ensinou assim pela dureza de vossos corações. Eu, porém, vos digo o contrário. Jesus ensina coisa nova. Ele vem trazendo aí nós temos uma decisão. Nós obedecemos a lei, Moisés, ou obedecemos o Espírito, a graça, a fé. A lei é a ordenança da força. Aquela alma que pecar, essa morrerá. É força. Eram coisas feitas forçadas. Tinha mais de 500 ordenanças para aquele povo cumprir. Ninguém cumpriu, só Jesus. Ninguém conseguiu cumprir aquela lei maluca. Agora, a lei de Jesus não é a lei da força, é a lei da fé. Tá certo? Não é pela força, é pela fé. A gente crê, igual Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento. Agora, vamos lá. Que os judeus também nunca fizeram por merecer nada, né? Na maioria dos casos, não todos, né? Mas ficaram lá escravizados no Egito 400 anos e... A grande pergunta também, irmãos, que nós fazemos, a gente vê quando Jesus fala assim: antes de Moisés eu sou. Que os discípulos falam: poxa, você não tem nem 30 anos, como é que disse que viu Moisés? Entendeu? Aí ele fala: não, antes de Moisés existir eu sou. Se você observar um pouquinho antes ali, o discípulo fala assim: Senhor, nós nunca fomos escravos de ninguém. Agora você disse que nós fomos nós de Moisés. Está onde isso? Você vai poder ler? Sim. Entendeu? Não? Eles afirmam que nunca foram escravos. Eu vou dizer por quê. Se você for analisar bem, o que era a escravidão do judeu? Por que o povo foi afligido? Ele não foi escravo de 400 anos no Egito, não. Isso não é não, isso é mentira que ensinou. Sabe por quê? Eles foram para Gozém, tragos por José, edificaram a cidade e eles cresceram muito lá. Porque o povo judeu é um povo que carrega as bênçãos de Abraão. Eles cresceram muito, eles subjugaram o faraó, o Egito. Se você observar por que o faraó afligiu eles,
você vai ver que é porque eles estavam em maior número, estavam prontos para tomar aquilo tudo para eles. Aí o faraó não teve jeito de você afligir eles. Aí eles saíram de lá pobres ou ricos? Ricos? Como é que escravo sai rico do local? Olha, vamos pensar. Levaram despojos, hein? Levaram despojos. Levaram foi muita coisa para os egípcios. Outra coisa, na Babilônia eles incentivaram, eles não criaram, mas eles elevaram a questão de bancos. Se você ler a história lá da época que eles tiveram 70 anos, eles ficaram riquíssimos lá. Por que o rei Amã, o general da tropa do Alçoeiro, falou, tem que matar todo mundo? Por quê? Não lembra não? Vocês não lembram? Porque estavam crescendo muito, estavam dominando tudo. Onde eles chegam, eles dominam tudo. O tempo todo eles dominam tudo, entendeu? E eles, na verdade, estavam lá cativos, mas não eram escravos. Por isso que esses fariseus tinham orgulho de dizer que eles nunca foram escravos de ninguém. Na verdade, escravo, quem é escravo? O cara que trabalha igual negro no Brasil, isso é escravo. Mas eles nunca foram. Ainda chega ao cúmulo de falar que eles construíram as pirâmides. Mas acho que a pirâmide é mais antiga. Vamos ver então, nós estamos vendo lei e graça, né? A graça veio por Cristo, a lei por Moisés. Vamos exercitar mais, é bom anotar esse versículo para em casa ler tudo.